Salve, Tricolor Paulista, Henrique aqui, para fazer esse pós-jogo de Chapecoense 1, São Paulo 0. Sim, o São Paulo teve a condição de perder para Chapecoense, né? Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Dorival, parabéns à comissão técnica, parabéns a todo mundo, né? Tem que desejar parabéns para todo mundo. É inacreditável, simplesmente inacreditável que a gente consegue perder pro time da Chapecoense. Ah, é fora de casa, é no sintético, foda-se! Era obrigação ganhar dessa merda desse time que é da Chapecoense, que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro e que ganhou a primeira partida do campeonato e só. O único time que tinha perdido pra Chapecoense era o Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fazia 21 rodadas que os caras não ganharam. E aí foram lá, né? Obviamente, né? Chega na rodada 23 contra o São Paulo, ganha, pô. A rodada 24, né? Mas o jogo 23 contra o São Paulo e ganha. Por quê? Porque o São Paulo gosta de ressuscitar morto. O Dorival faz cagada, escala mal o time. Aí o time é claramente muito mal treinado. Muito difícil, tá? Fazer uma análise muito fria hoje. Confesso que eu não vou analisar passo a passo aqui, não. Não vou falar, a escalação, etc. Mas vou tentar fazer algo mais resumido aqui. Porque eu tô de saco cheio dessa porra desse time. Saco cheio já do Dorival, que assim... A paciência com o Dorival tá acabando, tá ligado? A real é que já acabou pra muita gente. Mas... eu acho que a minha paciência com o Dorival só não acabou por causa da Copa do Brasil de 2023. Essa é a verdade, porque esse trabalho do Dorival de agora é péssimo, péssimo. A gente fez uma boa partida contra o Flamengo, talvez, que a gente fez uma boa partida ali com o Dorival. A gente fez uma boa partida contra o Boston River. Boas partidas o São Paulo quase não tá fazendo. E não tá funcionando o Arthur aberto pela direita com o Dorival. Não está. Só não tá, mano. E é umas teimosias, cara. É o Pablo Maia de titular, que o Pablo Maia não joga bem faz muito tempo. Aí, hoje, especificamente, foi de Cauli, que, assim, dá chance pro Pedro Ferreira. Já que pra dar chance pra alguém, dá pro Pedro Ferreira, que foi elogiado pelo Ancelotti, tá ligado? E, de novo, os moleques da base, eles são os únicos que a torcida vai ter mais paciência e vai ter mais crédito. Hoje o Gustavo Santana jogou mal pra caralho. Entrou no lugar do Caleri, entrou já pressionado porque o time já tava perdendo, jogou mal pra caralho, perdeu 2 gols que não pode perder, e a gente, ele tem parcela de culpa aí, mas foda-se, o moleque, ele é moleque, ele vai evoluir, ele vai, sabe, jogar mais. Então calma, com ele a gente tem calma. Agora não dá pra ter calma, tipo, com a porra do Pablo Maia, que não joga bem faz muito tempo, pô. Com o Pablo Maia não dá mais pra ter calma, tá difícil ter calma com o Pablo Maia. Não dá pra ter calma com o Arthur fazendo as mesmas burradas a todo momento e seguindo no jogo. O Arthur, eu acho que ele tem potencial pra ser titular de São Paulo, pra entrar às vezes, a depender da formação ele jogar, mas nessa formação que o Dorival tá fazendo com ele jogando de ponta e sem ponta lá pela direita, pela esquerda e etc, não tá funcionando. O Arthur não joga bola faz tempo. A última partida do Arthur foi o gol de falta que ele fez, que nem a partida inteira foi boa. Hoje ele perde um gol no começo do jogo que não pode perder também, que ele chuta de direita e isola a bola. Coisa ridícula. Toda a tomada de decisão do Arthur hoje foi ruim. Luciano, acho que se escondeu um pouco do jogo. No final do jogo tentou cortar pra bater e foi mal pra cacete. Mas o Luciano ainda nos 2 únicos lances lúcidos que a gente teve no primeiro tempo, que foi esse toque pro Arthur fazer o gol e um toque de letra pro Iago tentar um cruzamento, foi o Luciano. Então o Luciano ainda tentou participar, mas esse é o Luciano. Às vezes ele participa um pouco mais, um pouco menos. Hoje, péssima partida dele também, porque foi uma péssima partida de todo mundo. O Caleri machucou, acho que o Caleri tava fazendo ok o pivô ali, mas o Caleri machuca também, isso atrapalha. O Cauli do meio campo era o mais sóbrio, mas não era mais difícil. Honestamente, não era difícil ser sóbrio, um pouquinho mais sóbrio do que o Danielzinho, que tava uma porra, e do que o Pablo Maia, que tava outra porra. Então, isso não é um elogio, né? Acho que o Cauli não fez uma boa partida mais uma vez, mas tava ali no meio, né? Do meio, eu ficava mais feliz quando a bola chegava nele do que no Danielzinho e no Pablo Maia. Então é aquilo, é uma partida que é pra irritar qualquer torcedor. É uma partida contra o lanterna do campeonato, que não ganha de ninguém, só ganha do Santos na primeira rodada. Não ganhou de ninguém de lá pra cá. É um time que já tá rebaixado. Não sei qual é o incentivo que esse time tinha pra ganhar o jogo. E que a gente consegue jogar pior do que a Chape. Pior do que a Chape. A verdade é que a Chape mereceu o resultado. O Chape mais organizado defensivamente, mais organizado nos contra-ataques. Tem um lance aí que o Lucas Samon leva um rolinho, não sei o que, e o Rafael salva nós. Aí tem outro lance que o Domingos Duarte sofre o rolinho dentro da área, a bola sobra ali, acaba que não sai o gol. Mas a verdade é que assim, a Chape, por ser o lanterna do campeonato, com o investimento que tem, foi melhor que nós no jogo, pô. Melhor que nós no jogo. E é isso que deixa, acho que, irritado. São as teimosias do Dorival, o péssimo trabalho. Mais um gol tomado de bola aérea, isso precisa ser dito. Não só bola aérea, né, mas bola parada. Porque se é um cruzamento e o zagueiro está mal posicionado, ainda beleza. Porque às vezes tá retomando, né, e o cara cruza de longe, não sei o quê. Mas não, é bola parada. Você tá lá parado. Todo mundo tem a sua função ali. Você ficar tomando essa quantidade de gols de bola parada que sua bola tá tomando, sempre com um cara livre no primeiro pau, não é comum. O time tá sendo mal treinado até na bola aérea, até na bola parada, tá ligado? Tá muito difícil defender o Dorival, muito difícil.
O problema é que hoje tem só o Renato Gaúcho no mercado, que eu nem sei se o Renato Gaúcho toparia uma bomba do tamanho do São Paulo. O Renato Gaúcho é um técnico preguiçoso, ele é um bom técnico, mas é preguiçoso, ele estuda pouco, ele às vezes não quer viajar porque é a Sul-Americana, enfim. No Vasco, o Vasco estava fora da zona de baixamento do Renato Gaúcho, isso precisa ser dito, e o Renato Gaúcho não quis mais ficar no Vasco, então eu tenho medo de trazer um técnico como o Renato Gaúcho. Zubeldia, pelo amor de Deus, nem vem pedir essa porra aí no São Paulo não, que tava fazendo um trabalho ruim pra cacete no Fluminense. O Marcão já melhorou muito o time depois que o Zubeldia foi embora. Graças à demissão do Zubeldia, que eles continuam na Libertadores. Nem vem com o Zubeldia também nessa história aí, pelo amor de Deus. Mas o Dorival tá complicado, pô. Aí quem a gente poderia ter? Poderia ter o Alan Barcelos, né? Mas onde tá o Alan Barcelos? Porque quando a gente decidiu demitir o Crespo, em vez de a gente promover o Alan Barcelos, a gente trouxe o Roger Machado, que ia fazer um péssimo trabalho também. Trabalho horroroso, São Paulo jogando mal pra caralho. E é verdade que a gente tá onde tá agora por culpa da diretoria que demitiu o Crespo lá atrás. Se não demite o Crespo lá atrás, eu tenho, assim, cara, muita convicção de que o São Paulo poderia não estar brigando na parte de cima da tabela, mas ia estar lá com seus 35, 36, 38 pontos que seja, e já ia estar numa condição muito mais confortável, brigando ali pelo top 6, top 7 do campeonato, que é onde o São Paulo tinha que estar mesmo. Só que aí a diretoria decidiu demitir e a gente está onde a gente está. É irritante, é irritante. O Dorival não consegue fazer uma boa partida fora de casa, isso não é novidade, mas contra a Chapecoense, depois de ter ganhado contra o Bolívar, eu achava que ia mudar um pouco disso. Agora a gente tem um jogo importantíssimo sábado contra o Red Bull. Sei que é muito difícil pedir pra você, torcedor, mas você que é de São Paulo, você que vê meu vídeo, a única salvação pro São Paulo novamente vai ser a gente ir lá e tentar salvar essa merda desse time. Porque os jogos no Morumbi é o que pode fazer minimamente diferença pra gente evitar esse potencial rebaixamento, que só não veio, a gente só não tá numa situação pior, só não tá lá embaixo na tabela ainda, porque todos os times estão brigando pra cair, não é que estão brigando pra não cair. Hoje, simplesmente, do 13º pra baixo, todo mundo não ganhou. Não ganhou, tirando a Chapecoense, né, que ganhou de nós, parabéns. A Chapecoense, que é o 20º colocado, foi o único que ganhou do 13º pra baixo. E a gente só não tá numa condição muito pior no campeonato, mas muito pior no campeonato novamente, única e exclusivamente porque todos os times estão brigando pra cair. E o São Paulo, graças ao Crespo, aqueles pontos iniciais ali das 6 primeiras rodadas que estão na conta do Crespo, basicamente o São Paulo tá com uma sobrevida ali. E aí tem a inutilidade, né, da maioria dos times ali não ganharem, empatarem, perderem e por aí vai. E o São Paulo não cai de posição, fica ali na 13ª. A gente poderia ter chegado à 11ª colocação. Ganhando o jogo hoje, né, a gente assumiria a 11ª colocação de maneira provisória. O Botafogo joga amanhã, poderia ser que passasse a gente, mas ainda assim, pelo menos uma posição a gente ganharia e afastaria da zona de baixamento. Pelo menos mais 2 pontos a gente teria afastado. Contra o Lanterna do campeonato, não pode ficar perdendo esse tipo de oportunidade. Tipo, não adianta ter um jogo bom contra o Flamengo que empata fora de casa e chegar contra a Chapecoense, que é o Lanterna do campeonato, que não joga bola, que é um time horroroso, com todo respeito aos torcedores da Chape, o time da Chapecoense é horroroso. E acho que todo mundo sabe disso, como o São Paulo é horroroso. E hoje o São Paulo foi pior do que a Chapecoense. A gente conseguiu ser pior do que horroroso, entende? A Chapecoense, em vários momentos, não acertava passe. A gente tomou rolinho da Chapecoense, tomou chapeuzinho. É inacreditável como os jogadores do São Paulo entraram em campo hoje. Parece que entrou em campo cagando pro que estava acontecendo, cagando pra situação que a gente tá. O brasileiro ainda não mudou. A gente tem 2 jogos aí na sequência no brasileiro, importantíssimos dentro de casa, que a gente precisa somar no mínimo 4 pontos. E 4 pontos eu tô sendo legal, porque o ideal seria somar 6, tá ligado? Tá muito complicado, rapaziada, tá muito complicado. Mas o que eu peço pra você, torcedor, que é de São Paulo, provavelmente, o próximo final de semana, com certeza eu não consigo ir. Mas contra o Atlético Mineiro, provavelmente eu vou estar lá também pra incentivar, pra torcer e ver se a gente consegue ganhar um jogo. Porque tá, novamente, tá muito difícil mesmo. Agora contra o Bragantino eu não vou estar lá, mas quem puder, esteja no estádio. Eu sei que é difícil, muito difícil torcer pra uma merda de um time quando tá nessa bosta aí. Mas se não lotar o estádio, se não for a torcida, São Paulo não vai conseguir sair por conta própria dessa bosta que a gente se enfiou. Não vai. E eu não sei o que vão fazer com o Dorival, não sei se vão demitir o Dorival, não sei se vão contratar alguém, se o Dorival vai ser mantido no cargo e dar mais 1, 2 semanas pra ele aí. Mas quem tem o único que tem realmente o potencial de salvar essa merda desse time mais uma vez é o torcedor. Então, se puder, novamente, sabadão, não é um horário ruim, é um horário das 8 da noite, compareça de verdade, mais 40 mil pessoas. No outro sábado, acho que é 6h30, um horário ainda melhor, né, pra conseguir ir no estádio, voltar cedo pra casa, não precisar chegar de madrugada. É importante, a gente precisa dessas vitórias, a gente precisa desses pontos. O Campeonato Brasileiro tá muito difícil, tá nivelado sim por baixo, e a nossa sorte até agora é que os times que estão abaixo de nós, ninguém ganha, mano. Ninguém consegue emplacar 2, 3 vitórias. Porque se tivesse 2, 3 times emplacando 2, 3 vitórias, a gente já tá lá embaixo já, 15º, brigando bem perto pra não cair.
enfim, a nossa sorte tá sendo essa, que todo mundo é muito, muito, muito incompetente. É isso, essa vai ser a análise hoje. Honestamente, não vou ficar aqui falando de quem foi bem, quem foi mal, o que podia fazer e não sei o quê. Acho que o Dorival, o time tá claramente muito mal treinado, o time não tem variação técnica, a molecada quase não tem oportunidade. Hoje só entrou porque a gente já tava na merda e precisava de alguma coisa. Eu acho que tem que dar mais chance pra molecada. Pode ser que a molecada salve. Quem é experiente tem que chamar um pouco mais de responsabilidade. Luciano, Caleri quando voltar, né? Porque o Caleri machucou pra ajudar também, né? Sabe Deus quanto tempo vai ficar fora. Mas Luciano tem que chamar responsabilidade. Caleri tem que chamar responsabilidade. O Marcos Antônio hoje entrou mal também. Então precisa soltar a bola um pouco mais rápido. Às vezes ele segura a bola um pouco a mais do que precisa num jogo que a gente precisa acelerar a bola. Arthur muito mal, horroroso hoje no jogo. Lucas Ramon mal no jogo. Acho que o Domingos Duarte foi um pouquinho mais ok, mas também tomou uns dribles ali atrás, que Deus me livre. Foi um Deus nos acuda do caralho, mas é isso. Difícil falar isso mais uma vez, né? Muito difícil falar isso mais uma vez. Mas se tem alguém que pode salvar o São Paulo é a torcida, então vá ao estádio. Se você puder, vá ao estádio. E é isso. Se gostou do conteúdo, não se inscreve aí no canal, dá essa moral pra nós. Eu não tenho, né, nenhuma relação com São Paulo, então não puna o mensageiro, né? Dê o seu like aí, dá uma moral pra nós. Tamo com a meta de bater 2.000 inscritos aí até o final do ano. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo.